Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Bem-vindo ao nosso canal. Todos os dias tem uma palavra de Deus para a sua vida aqui no canal MPV Pregando para Multidões. Meus amados irmãos, Deus vai falar contigo por meio desta palavra. Tenha convicção e certeza disso. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 16... E ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. E isto não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e ouvintes. Fiquei livre da boca do leão. Palavras essa do nosso irmão apóstolo Paulo. Me chamou muita atenção porque o apóstolo Paulo foi um homem levantado por Deus que deixou um legado extraordinário. Por onde ele passava, o seu bom testemunho, a sua conduta de um homem sincero e de um homem verdadeiro, e de um homem experimentado no sofrimento e nas dores. E esse mesmo se orgulhava, não um orgulho soberbo, mas um orgulho sadio, um orgulho a qual ele falava: eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele tinha alegria em carregar as marcas de Cristo Jesus em seu corpo, por amor ao Evangelho. E esse mesmo, já nos seus últimos dias, ele vai descrever esta carta a Timóteo no capítulo 4, se você for contextualizar, é uma série de conselhos que Paulo está dando ao jovem Timóteo, seu companheiro, seu filho na fé. Ele mesmo, nessa carta, o versículo 8, ele vai falar que combateu o bom combate, guardou a fé, e eis que agora a coroa da justiça está lhe aguardando. Ele tinha a convicção, ele tinha a certeza que a coroa estava o aguardando, ao qual o Senhor, justo juiz, ia entregar a ele. Mas no versículo 16, entenda os altos e baixos que nós enfrentamos em nossa trajetória, em nossa caminhada. E entenda que temos que ter o amadurecimento espiritual de entender que às vezes vai ter coisas que nós vamos passar que é só você e Deus e mais ninguém. Não vai ter ninguém por perto. O único consolo que você vai receber é do Senhor. E se assim você o confiar, que naquele momento que muitos vão te abandonar, que muitos vão te deixar, mas o Senhor jamais vai te deixar. Veja bem que Paulo ele se consente em tudo isso, ele vai se consentir em tudo isso, porque ele vai dizer: e ninguém me assistiu na minha defesa, na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. E isso não seja imputado. Ele vai dizer: todos me abandonaram. Entenda, você precisa ter estrutura. Porque às vezes, aqueles mesmo que você aconselhou, que você ensinou, aqueles mesmo que um dia você abraçou, que um dia você amou e que um dia você deu o seu melhor, esses mesmo um dia pode te abandonar. Um dia você vai se encontrar, olhar para um lado e para o outro e vai dizer: Senhor, cadê os meus colegas?
Cadê as igrejas que eu tanto preguei? Cadê as pessoas que o Senhor operou tanto por meio da minha vida? Não vai ter mais, não vai ter ninguém ali em sua volta. E você precisa ter a espiritualidade e a maturidade de entender que esse processo, que este momento, é você e Deus. Paulo, ele se sente abandonado. Paulo, ele se sente sozinho, de companheirismo, de pessoas. Esse mesmo que fundou várias igrejas. As 13 cartas do Novo Testamento, ele foi a que escreveu. Dentre muitas outras coisas que este homem fez, por amor à obra e ao povo, padecia, sofria, enfrentou vários naufrágios, chegou quase a morrer por muitas vezes, mas mesmo assim, ele não abriu mão da chamada árdua que Deus deu a ele. Ele continuou, foi fiel até o dia da sua morte. E já nos últimos dias, quando ele estava em Roma, foi julgado. A Bíblia diz: e ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Não tinha ninguém lá para poder apoiar ele. Não tinha ninguém lá para poder defender ele. Ele estava só. Fisicamente falando, ele estava só. Imagina uma pessoa que pregou para multidões, fundou muitas igrejas, abriu muitas igrejas e agora está só. Olhando em sua volta e não tem ninguém. Esteja preparado para dias de solidão. Esteja preparado para dias que você vai estar só, que você vai esperar alguém para poder estender as mãos para você e você vai se sentir abandonado. E se você não tomar cuidado, o sentimento de abandono ele pode te consumir ao ponto que pode te levar a uma depressão e uma angústia aonde você vai chegar a um consentimento e o diabo vai te oprimir dizendo que ninguém te ama, que ninguém está nem aí para você. E às vezes tem certos processos de Deus em nossa vida que nós temos que passar. Paulo, ele vai dizer ao versículo 17, mas o Senhor assistiu a mim. Não tinha ninguém dos seus companheiros, daqueles que um dia ele deu o seu melhor para que as pessoas, agora não tem ninguém com ele, assistindo, vendo o seu julgamento, mas ele vai dizer, mas o Senhor assistiu-me. O Senhor estava lá. Jesus estava lá. Eu quero te dizer que você não está só neste processo. Talvez ninguém, e você tem essa consciência que ninguém está te vendo. Que ninguém está vendo o momento de dor, de aflição, de luta que você passa. Ninguém te vê na calada do quarto. Ninguém vê o sentimento do seu coração permeando de dor, de tristeza, de incompreensão. Mas há uma palavra de Deus para a sua vida liberada. Que o Senhor está te vendo. O Senhor está contigo. Paulo, ele vai dizer, mas o Senhor assistiu-me. O Senhor estava lá e sentiu a presença de Jesus naquele momento. Será se no meio desse abandono, será se no meio dessa rejeição, você pode sentir que a presença de Jesus está contigo? Você pode sentir que Jesus está aí te trazendo refrigério, te trazendo consolo, está te dizendo, não desista,
Porque todos, que nem no caso de Paulo, pode ter te abandonado, mas eu não te abandonei, o Senhor teu Deus. Aí vai dizer, mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu. O Senhor é que está te fortalecendo neste momento que você está passando. Talvez se fosse outra pessoa, já tinha tirado a própria vida. Talvez se fosse outra pessoa, já teria desistido de tudo. Mas Deus está te fortalecendo para você poder gerar testemunhos, para você poder testemunhar que você venceu. E que muitos que hoje atravessam um vale, que atravessam um momento crítico e caótico da sua vida, também vai vencer, porque o Senhor está te vendo e o Senhor está te fortalecendo. Observe, se você está de pé mediante a tudo que você passou, é porque o Senhor está te sustentando, te fortalecendo. Ao que vai dizer, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios que ouvisse e fiquei livre da boca do leão. Deus livrou ele da boca do leão. Fiquei livre da boca do leão. Entenda, o Senhor fortaleceu, a fim ele entendeu para cumprir que ele viesse pregar o evangelho, a pregação aos gentios. E ele vai dizer, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor, mediante a tudo isso, livrou o apóstolo Paulo da boca do leão. Teve livramento naquele momento. Ele saiu daquela situação, porque Deus era com ele. Se ele tivesse murmurado, questionado, e começasse a reclamar e dizer, eu não prego mais, eu não faço mais nada em prol de ninguém, eu não ajudo mais ninguém, porque quanto mais eu ajudo, parece que mais abandonado eu sou, porque aqui não tem ninguém. Todos, eu uso a expressão ninguém, e eu uso a expressão todos, quando ele fala ninguém é fisicamente. Quando ele fala todos, ele está dizendo fisicamente ninguém. Todos me abandonaram fisicamente, não tem ninguém. Mas espiritualmente tem um Deus no céu que está zelando, que está cuidando dele e que livrou ele da boca do leão. Tem uma palavra de Deus liberada para a sua vida, não desista. Não deixe de fazer o bem porque alguém te fez o mal. Não deixe de fazer o bem porque alguém que você fez o bem não te retribuiu com o bem. E às vezes te retribuiu com o abandono, com a rejeição. Então a palavra de Deus para alguém é: não deixe de fazer o bem porque alguém não te fez o bem. Não deixe de fazer o bem para alguém porque alguém pagou o mal com o bem que você fez, pagou com o mal. Então não deixe, continue fazendo o bem sem olhar a quem. Continue dando bom testemunho, continue levando a palavra. Não deixe que o abandono, não deixe que as pessoas que te magoaram, que te entristeceram, venham fazer você desistir do principal objetivo e foco, que é viver o propósito de Deus aqui na terra. Deus te levantou, Deus te trouxe a essa terra com um propósito, com um objetivo, e Deus está te usando da maneira que Ele está te usando. Talvez Deus não está te usando na pregação, talvez Deus não está te usando no louvor, mas Deus está te usando para poder semear na vida de alguém, dar uma cesta básica para alguém, para poder estar abraçando alguém, para poder visitar alguém. Então entenda, o seu papel é importante nessa terra. Deus te chamou com um propósito, com um objetivo. Então não deixa as decepções em volta causar em você uma ruptura, a qual venha te afastar de Deus, a qual venha fazer você desistir e parar de fazer algo em prol do reino de Deus. Paulo entendeu que o evangelho tem que ser pregado por meio dele a todos que estavam ali, por meio dele o evangelho ser pregado aos gentios. Ele entendeu que era necessário passar por tudo aquilo que ele estava passando. Então tem coisa que vai ser necessário a gente passar, porque o que Deus tem comigo, às vezes Deus não tem contigo, e eu tenho que passar pelo processo. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra em seu coração, em nome do Senhor Jesus.